Todo mundo sabe da importância do exercício físico na nossa vida. Ele diminui o risco de doenças no coração, pressão alta, diabetes e tantas outras doenças. Já vimos aqui no Uniaberta, inclusive, que um dos benefícios do exercício é o combate à insônia. Mas com a rotina cada vez mais corrida que temos no nosso dia a dia, os exercícios físicos muitas vezes são deixados de lado. E com isso, os problemas de saúde vão surgindo. Pois o pessoal do curso de fisioterapia prestou atenção nisso e, através de uma disciplina prática, vem motivando os funcionários e estagiários aqui da UPF a se exercitarem no horário de trabalho. O tema do Uniaberta de hoje é importante e pode melhorar a sua saúde. Então fique ligado porque o programa está só começando. Hoje o Uniaberta não vai falar sobre um projeto de pesquisa ou extensão aqui da UPF. O tema é uma disciplina do curso de fisioterapia, que vem ajudando o pessoal que trabalha na instituição a se exercitar no horário de trabalho. A disciplina de saúde do trabalhador tem o professor Fabiano Chiesa como titular, e é ele que recebemos aqui no estúdio para o bate-papo. Mas antes disso, vamos conferir a reportagem produzida pelo NextJor, Núcleo Experimental de Jornalismo, sobre o assunto. Os benefícios vão além da estética. A prática regular de atividade física é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico e diminuir o risco de doenças cardíacas. Mas os exercícios físicos podem ajudar também na saúde mental. Atividade física a gente sabe que é muito importante, tanto assim, não só como a liberação em termos de saúde mental, né? Em termos assim de liberação de substâncias que dão a sensação de bem-estar. O bem-estar diminui muito a ansiedade, né? Mas não é tão importante como na liberação de substâncias que causam bem-estar, como na eliminação dessas substâncias que também causam problemas no organismo, dores musculares, né? Então, a atividade física é essencial para se manter uma vida assim, uma vida mental saudável e diminuir a ansiedade também. A atividade física ajuda a Marla a controlar seu estresse e ter mais disposição durante o dia. Hoje eu sou uma pessoa disposta, uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã para ir treinar, coisa que eu jamais imaginei que eu conseguiria fazer, porque, como eu falei, sempre fui muito sedentária, então eu era muito preguiçosa também, nunca achei que fosse um dia acordar cedo para ir para uma academia, e hoje o meu melhor horário de treino é às 6 horas da manhã, 6h30, porque o meu dia, depois que eu treino, depois que eu corro, depois que eu faço qualquer coisa, rende muito mais. Eu sou muito mais disposta, sou muito menos estressada, sou muito menos irritada. Além de ajudar no bem-estar das pessoas, os exercícios físicos também ajudam na prevenção. Quem trabalha muito na mesma posição ou movimento pode ter problemas envolvidos com a repetição de movimentos e lesões musculares. Marcos Freitas é um exemplo disso. Há 1 ano, ele precisou se ausentar do seu serviço para se recuperar da inflamação em seus dedos. A doença que eu tive é a tenossinovite, que é essa inflamação dessa bainha que cobre os nervos, né? E o que aconteceu? Ela impedia do que a água filtrasse, então meus dedos começaram a ficar inchados pelo acúmulo de água, né? E essa inflamação nessa bainha, por que teve isso? Porque era o esforço, né? Esforço repetitivo, um excesso de uso. A atividade física, sim, ela diminui as dores musculares pelo desenvolvimento adequado das grandes sinergias musculares, ou seja, o trabalho dos grupos musculares, né? O músculo fica mais fortalecido para desenvolver os movimentos necessários, né, durante a tua atividade de trabalho, outras atividades. Então, assim, ela ajuda na estabilidade da coluna, das articulações e também previne os distúrbios osteomuscular articulares, né? Por isso que é importante já começar a atividade física desde cedo, desde a adolescência, para ter uma postura adequada, enfim. Hoje, Marcos faz intervalos durante o seu serviço e procura alongar suas articulações para prevenir novos problemas. Eu já tomo uma precaução, né? Eu já faço os descansos, eu já faço os alongamentos, eu tento cuidar, eu tento evitar, né? Porque não é uma coisa que tem cura, não é uma coisa assim que depende muito do excesso, do ritmo da pessoa, do trabalho. Então, às vezes, antes eu ficava 10, 12 horas no computador direto, só parando às vezes para comer, né? Tanto em casa quanto no trabalho, né? Agora não, agora eu já faço esses intervalos, eu já paro um tempo, já faço um alongamento, que é importante a gente ter esse tempo para cuidar.
Olá, professor, tudo bom? Olá, Bibiana, tudo bem? Seja bem-vindo à Uniaberta. Muito obrigado. Professor, ali na reportagem a gente fala do exercício do modo geral, do impacto do exercício na nossa vida, mas o exercício no ambiente de trabalho, ele ainda tem aspectos relacionados ao próprio trabalho, né? A qualidade do próprio trabalho. Estou correto? Perfeito, Bibiana. É dessa forma mesmo que os programas de exercício físico no ambiente de trabalho são planejados, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, é feita uma avaliação ergonômica dos ambientes de trabalho. Para ver o quê? Para achar os agentes de risco que aquele posto, aquela postura, aquela repetitividade leva ao colaborador ou ao funcionário, e a partir dali se monta um programa voltado à promoção e à socialização desses trabalhadores no ambiente de trabalho, que esse é o grande objetivo da ginástica laboral ou cinesioterapia laboral. Essa nomenclatura diferente, ela se dá simplesmente pela área. A fisioterapia ocupa muito a ginástica laboral e a educação física a ginástica laboral, mas são programas com o mesmo objetivo, com a mesma metodologia, só com nomenclatura diferente. Professor, quando a gente fala em ergonomia, a gente está falando do lugar, de como o trabalhador fica fisicamente no seu espaço de trabalho, seria isso? Também. Tem Tá. uma série de outros aspectos que influenciam, né? Tu falou sobre o layout, sobre o posto de trabalho, Cadeira, sobre os mesa. equipamentos e as ferramentas utilizadas para realizar a atividade. Mas tem toda uma influência ambiental, a iluminação, o ruído, a ventilação, as condições psicossomáticas ou psicossociais que envolvem aquele trabalho. Então tem uma série de fatores que de fato podem sobrecarregar a saúde desse indivíduo e a partir dali desencadear certa patologia ou até mesmo certo desconforto. E é possível prevenir essas patologias e esse desconforto com a ginástica laboral ou com as paradas regulares, né? De quanto em quanto tempo? Qual é o ideal, né? A gente que trabalha muito com computador, senta na mesa, fica 4 horas direto sentado trabalhando. Isso não é muito bom. Não é muito bom, não é legal, né? Mas olha só, tem alguns consensos, né, Bibi? Tá. A gente tem que pensar que tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR 17, que estabelece todos os preceitos de ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, o profissional de fisioterapia ou o profissional de educação física, ele tem que, em primeiro momento, identificar esses fatores de risco e, a partir dali, implementar o que a norma, porque é regular, né? O que a norma fala. Porque o que a norma diz é que a gente precisa, então, fazer pausas regulares, ter algum tipo de atividade física no ambiente de trabalho. Isso é uma regra. É uma regra. Não são todas as empresas que obedecem, porque tem uma série de questões que envolvem isso, inclusive o investimento na saúde do trabalhador, que tem que contratar profissional, enfim. Mas nós, na universidade, conseguimos fazer isso já há um bom tempo, porque nós vinculamos as nossas disciplinas, né, de sala de aula e também o estágio supervisionado. Então isso acontece, a UPF adota esse procedimento, mas isso não é comum. Não é regra. Não é mas tem uma regra. série de empresas que já vêm, inclusive a área tem crescido bastante, né? Porque os próprios Ministérios do Trabalho, as Tá delegacias fiscalizando regionais mais. estão fiscalizando e estão cobrando a avaliação ergonômica. Por conta da avaliação ergonômica, se implementa o que nós chamamos de programas de qualidade de vida nos ambientes laborativos. E dentre eles, a ginástica laboral ou a cinesioterapia laboral é uma ferramenta que auxilia na regulação dessa sobrecarga. Professor Fabiano, quando a gente fala em exercício físico, as pessoas em casa devem pensar, pô, mas eu estou trabalhando, eu vou parar para dar uma corridinha. Não é exatamente isso, né? Não é um exercício de alto impacto ou de alto desgaste, assim, que eu vou suar, que eu vou ter que tomar um banho depois, não, né? Perfeito. Não, Bibi. Na verdade, a ginástica laboral, os programas geralmente são montados em cima de 15 a 20 minutos, né? E esses programas, eles têm um grande objetivo, que é promover a qualidade de vida dos funcionários e, ao mesmo tempo, socializá-los. Porque a socialização é extremamente importante também no ambiente, tornar um ambiente mais leve, um ambiente mais legal de se trabalhar. E esses programas, eles são montados geralmente com alongamentos e relaxamentos. Porque ter uma musculatura bem alongada é uma musculatura que vai estar apta a realizar a atividade. Mais flexível. Perfeito. E muitas vezes o trabalho, como tu mesmo citaste, de ficar à frente do computador durante um longo intervalo de tempo, isso não é interessante. A gente cria daí as pausas regulares nos ambientes de trabalho. O ideal é o funcionário ficar 1 hora trabalhando e ficar uns 5 a 10 minutos
fazendo alguma outra coisa, desde que a atividade de fato permita. Essas pequenas pausas vão fazer com que a gente consiga reequilibrar o nosso sistema muscular e a partir dali ter saúde e não ter dor. E tem algum tipo de coisa que, claro, o ideal do ponto de vista da Terapia. Cinesioterapia, então estava certo. Da cinesioterapia ou da ginástica laboral é a orientação de um profissional que vá pensar isso em relação ao teu espaço de trabalho. Mas eu não tenho isso na minha empresa. Perfeito. O que eu faço? Criar hábito. Como eu faço isso? Porque o hábito, de fato, é como a gente vai controlar o nosso dia a dia, né? Olha só, a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que o exercício físico é o maior promotor de saúde isolado não medicamentoso. Então, criar hábitos, né? De fazer atividade física regular, né? Seja no ambiente de trabalho ou fora dele. Mas o fato de eu, por exemplo, eu frequento uma academia, eu faço caminhadas, eu ando de bicicleta, eu nado, enfim, regularmente na minha vida. Certo. Isso não tem nada a ver, ou ainda assim eu continuo precisando fazer essas pausas e esses alongamentos no meu trabalho. Perfeito. Uma coisa não está relacionada à outra. Não está relacionada com a outra. E é aí que a gente cria o hábito, daqui a pouco, de deixar a impressora fora do meu alcance, para levantar nos momentos que eu imprimi, para não ficar simplesmente fazendo certas posturas viciosas, que nós chamamos, que vai sobrecarregando, até aparecer uma dor, um desconforto ou até mesmo uma patologia relacionada a isso. Então a gente cria hábitos no ambiente, muito simples, com uma reorganização do nosso ambiente, uma reorganização do nosso layout. Isso é muito factível, muito fácil, muito tranquilo de fazer. Então aí quem está em casa já pode ir se organizando, né? 1 hora de trabalho, 5 minutos de pausa. Dá uma caminhada, espicha as pernas, vai no banheiro. Isso. A gente orienta até os nossos alunos, sabe, Biana, de fazer isso, porque eles têm o costume, quando chega no final de ano, começam as provas. Pessoal, dá uma paradinha também, dá uma descansada, dá uma relaxada na mente, no físico, para você render mais depois. Isso que eu ia dizer, que quando a gente relaxa o físico, a gente relaxa a mente. Com certeza, né? Corpo e mente estão ligados. Bom, falando em alunos, como esse projeto ele é organizado junto com alunos e conta com a participação deles, é bacana a gente conferir o depoimento de outra professora que orienta esses alunos nas atividades, a professora Daniela De Lázari. Nos conta um pouquinho sobre a importância dessa disciplina na vida profissional dos acadêmicos. O aluno ele tem a oportunidade de vivenciar tanto a forma de prevenção de lesões ocupacionais, de vivenciar a atuação do funcionário dentro de sua função, como também a abordagem com o paciente na clínica de fisioterapia, na clínica escola do curso de fisioterapia. Além da questão preventiva de lesões, a ginástica laboral tenta ver o funcionário como um todo, inclusive numa questão emocional, na questão psíquica, né? Então a gente também dá uma prioridade para o momento de relaxamento, que é aquele momento do dia que o funcionário vai dar uma parada, vai dar uma desligada do ambiente de trabalho para se reencontrar. Então, além da questão de prevenção de lesões físicas, de lesões musculares, de lesões por doença ocupacional, a ginástica laboral também engloba o funcionário como um todo. O Universidade Aberta está de volta. Hoje estamos conversando com o professor Fabiano Chiesa. Ele é o professor titular da disciplina de Saúde do Trabalhador do curso de Fisioterapia aqui da UPF. Mas antes de voltarmos a conversar com o professor, vamos saber quais são os problemas de saúde que mais afetam os trabalhadores pela falta de atividades físicas. Vamos conferir mais uma edição do Fique Sabendo. Você sabia que 70% das pessoas no mundo são sedentárias? Toda essa gente está sujeita a desenvolver doenças cardíacas e obesidade. Segundo a OMS, a falta de atividade física é responsável por 54% do risco de mortes por enfarte,
50% por derrame cerebral e 37% por câncer. O exercício físico também pode prevenir doenças como as lesões por esforço repetitivo, comuns no nosso dia a dia. Segundo dados do INSS, em 2017, foram concedidos mais de 22 mil benefícios a trabalhadores que precisaram ficar mais de 15 dias afastados do trabalho. A dor nas costas foi a doença que mais afastou os brasileiros dos postos de trabalho. Foram 83,8 mil casos nos últimos 10 anos. Professor Fabiano, o que é uma pessoa sedentária, então? Que estava me dizendo agora enquanto estava passando, fique sabendo. A gente tem que se basear em alguma coisa, né, Bibi? Isso. Então, de novo, a Organização Mundial de Saúde estabelece quem é o sedentário e quem não é. Sedentário é aquele que pratica, no mínimo, 3 vezes por semana, uma atividade física acima de 45 minutos. Esse indivíduo ele não é considerado sedentário. Os demais são considerados. E essas 3 vezes por semana, 45 minutos, são suficientes para dar um resultado de melhorar a nossa qualidade de vida? Melhora. Aí a medida do quanto melhorou, quanto não melhorou, claro que vai depender de como você age no restante do tempo. Né? Se você está lá com alta repetitividade, com posturas no ambiente de trabalho e fora dele, totalmente desfavoráveis ou erradas, se tem um índice de estresse alto, então vai depender muito de... Não come bem, não dorme bem. Pronto, o sono restaurador hoje é um dos maiores reguladores do envelhecimento precoce. Nós temos que dormir bem para estarmos recarregados para fazer atividade. Então é muito variado, né, Bibi? É difícil eu te falar assim, se você fizer atividade física 3 vezes por semana e tiver um contraponto totalmente desfavorável para você, daqui a pouco ela não vai atenuar ou não vai minimizar, né? Durante esses exercícios de cinesioterapia, ginástica laboral, a gente faz um trabalho de prevenção. Mas também é possível, nesses momentos, identificar problemas já estabelecidos, já instalados, problemas físicos que já estão agora eu não sei qual é a palavra, mas já estão acometendo o trabalhador, quer dizer, dá para perceber isso, fazer um diagnóstico? Claro que dá, Bibina, principalmente pelo olho clínico do profissional, pelo olho... Por isso que esses programas, eles devem ser feitos por profissionais capacitados e habilitados, com conhecimento, porque senão se torna algo muito simples. Não, ele é totalmente estruturado dentro de uma metodologia científica para executar qual é o melhor alongamento para aquele funcionário, qual é o melhor relaxamento para aquele funcionário. Então isso é extremamente importante. E se o funcionário ou colaborador começa a realizar esses programas e começa a ter sintomatologia dolorosa, ligamos um sinal de alerta e a partir dali startamos um segundo momento, que é uma avaliação clínica e tratamento fisioterapêutico para aquele indivíduo. Essa avaliação clínica, quer dizer, esse procedimento, né? Faz o exercício de alongamento, de relaxamento, faz a avaliação clínica, encaminha para a fisioterapia. Isso faz parte dessa rotina do profissional que trabalha com exercícios no espaço de trabalho. Perfeito, Bibi. É dessa forma, porque na verdade a gente fala muito em programas de qualidade de vida, né? Sim. E esses PQVTs que a gente fala, dentre eles tem isso. Toda a questão observacional, toda a questão investigativa, avaliar ciclotimicamente a ginástica laboral e seus benefícios para com o próprio indivíduo. Ele precisa gostar do que está fazendo, ele precisa estar satisfeito em estar fazendo a ginástica laboral ou a cinesioterapia laboral. Agora, assim como fazer o exercício físico em casa não te libera de fazer essas pausas de relaxamento no trabalho, o inverso também é verdadeiro. Perfeito, nada substitui. Nada substitui. Agora vamos falar um pouquinho, professor, de como é a disciplina, como é a participação dos acadêmicos nesse processo, né? Porque tudo conta com eles e muitas vezes são eles que vão fazer as oficinas, né? Perfeito. Bibiana, assim, nós temos no nosso currículo, como ele é extremamente flexível e contemporâneo, nós temos disciplinas transversais no curso que capacitam ele a atuar nesse campo de atuação profissional do fisioterapeuta, que é a saúde do trabalhador. Claro que para você desenvolver saúde do trabalhador, você tem que ter conhecimento de ergonomia, que é uma ciência que faz o quê? Busca a melhor adaptação do homem ao seu espaço de trabalho. E a partir dali, ou como produto final disso,
obter qualidade de vida nos ambientes laborativos. Mesmo os mais difíceis, porque existem ambientes que são difíceis. Perfeito, não, né? Vai ter ambiente com risco ergonômico e ambiente sem risco ergonômico, né? Fico pensando no cara que sobe na torre para instalar uma luz. Perfeito. É um espaço, tem ergonomia, mas é um espaço de risco. Muito, empresas frigoríficas, empresas de processamento de grãos. Então, cada atividade tem a sua particularidade de exigência ergonômica. E a avaliação ergonômica ela vai lá para identificar isso. Então, nós começamos lá no 4º semestre já com disciplinas que vão capacitando o aluno para isso. Quer dizer, quase 2 anos de curso. Perfeito. Já quando o aluno começa... Por quê? Porque ele terminou as disciplinas básicas, anatomia, fisiologia e tal, para compreender todo o sistema. E aí a gente entra com a ciência ergonômica, depois vem com a saúde do trabalhador e depois finaliza com o estágio supervisionado. Então nós temos disciplinas do 6º ao 10º nível que fazem com que ele compreenda de fato a saúde do trabalhador e torne um campo de atuação profissional lá fora, né? Então, e a gente tem tido uma reversibilidade muito grande, Bibiana, nesse meio. A gente tem inserido muitos profissionais no mercado de trabalho nessa área, oriundos do nosso curso. Fortalecendo esse cenário que é das empresas que, em geral, não dão muita atenção para isso e que passam a olhar para isso porque tem profissionais qualificados. Claro que tem empresas muito sérias e muito fortes que investem muito nisso, Bibiana. Investem muito mesmo. Conheço vários profissionais da região aqui que são inseridos dentro de empresas e que têm desenvolvido um belo trabalho. É um bom mercado de trabalho para o aluno. É um campo muito amplo. Professor, vocês já estão há algum tempo fazendo essa atividade no campus, a gente vê, aqui na UFTV a gente participa, né? Quais são os resultados que vocês têm colhido dessas inserções? Aqui na UPF, Bibiana, a gente está desde 2010. De 2003 a 2010, nós fazíamos atividades fora daqui. Nós fazíamos em 2 empresas do município de Passo Fundo. Um tempo o SESMIT nos procurou e pediu e nos deu esse desafio. Bom, vamos trazer isso aí para a nossa... Que é o setor de segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Segurança e medicina do trabalho, né? Isso. Vamos trazer para cá. Isso e vamos fazer para os nossos colaboradores. Aceitamos o desafio, a partir dali a gente avaliou os ambientes e começou a proporcionar o programa de ginástica laboral ou cinesioterapia laboral para os colaboradores da UPF. E o retorno é extremamente interessante, porque eles já sentem falta no período de férias. Isso é o nosso maior termômetro, é quando o indivíduo sente falta de nós estarmos presentes. Mostra a satisfação e que aquele programa, de fato, está atendendo a nossa expectativa clínica, a expectativa do SESMIT como saúde e segurança e a expectativa do cliente, o próprio funcionário que recebe aquele programa, né? Agora, a Universidade de Passo Fundo é uma empresa grande, quer dizer, são muitos setores, é muito trabalho, mas vocês conseguem voltar com bastante regularidade, né? Quer dizer, é um ciclo de quanto em quanto tempo vocês conseguem passar num setor e o que os funcionários podem fazer nesse intervalo de tempo? Quer dizer, quando vocês não vão sozinhos, e isso vale para fora da universidade também, né? Certo. Como nós temos as janelas, né, de 4 em 4 meses, então nós trabalhamos 8 meses por ano com os funcionários, e naquelas janelas que não tem, a gente sempre libera ou um prospecto ou manda informação para ele mesmo assim continuar fazendo algumas rotinas simples, alguns alongamentos simples, que não precisa de supervisão. Ele mesmo pode parar e fazer os seus alongamentos. Ele mesmo pode parar e fazer as suas caminhadas próximas ao ambiente de trabalho. Só isso já dá uma pausa, só isso já fragmenta aquela postura que ele está adotando, aquele movimento que ele está fazendo e já é de extrema valia e de extrema importância. E garante uma manutenção até o próximo retorno da equipe. Perfeito. Né? Bom, agora nós vamos ouvir 2 alunas do curso de fisioterapia. A Laura e a Janaína nos contam a importância dessa disciplina na formação delas. Nossa grade curricular nos permite ter conhecimento sobre a saúde do trabalhador, ergonomia e as diversas patologias que atingem este grupo. Diante disso, somos capacitados para estar atuando na prevenção e na reabilitação das mesmas por meio da cinesioterapia laboral. As atividades são realizadas com o objetivo da melhora da qualidade de vida dos funcionários da Universidade de Passo Fundo. Dentre essas atividades, podemos notar uma melhor interação entre a equipe, prevenção de lesões causadas pelo trabalho repetitivo e, consequentemente, um melhor desempenho das atividades laborais desses funcionários.
Professor, agora a aluna fala uma coisa que chama muito atenção e que a gente escuta muito no dia a dia, né? Que é o dano por esforço repetitivo. Especialmente mãos, né? Quadril. Essas são as doenças mais comuns mesmo? Que tipo de atividade que desencadeia essas lesões? Bom, os fatores geradores da sobrecarga, então, né, Bibiana? Isso. Repetitividade é uma delas. Tá. Então, quanto mais repetitivo, ou quanto mais vezes você fazer a mesma atividade, isso é um risco. O mesmo movimento. O mesmo movimento, perfeito. A mesma ação técnica, nós falamos, né? A monotonia, de ficar sempre no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. A postura desfavorável, a como eu adoto a postura ou como o posto faz com que eu adote uma postura. Então, a postura desfavorável, o próprio aspecto emocional. Então, tem vários fatores geradores de sobrecarga. E é a partir desses fatores que se cria o que se precisa para tentar modular aquilo que o posto de trabalho levou ao indivíduo, né? Então, é assim que a gente tenta fazer esse mecanismo de regulação. É que eu fico pensando porque, às vezes, o nosso corpo, ele aprende que se eu pegar daqui e só girar e largar aqui, vai ser mais fácil, mais cômodo, aparentemente. Só que isso que é cômodo, se eu fizer muitas e muitas vezes, vai ficar gravado e vai começar a danificar. É isso, basicamente. Isso, é automático, né? Porque, aparentemente, a gente adota uma postura porque ela parece ser a mais fácil naquela situação. Mas o mais fácil pode resultar num dano permanente. O mais fácil nem sempre é o melhor. É o melhor. Né? E esse é o grande. Tu falou uma coisa extremamente importante e que a gente observa muito, que é o automático. Eu faço daquele jeito porque eu aprendi daquele jeito, mas não é assim, né? Cada atividade que a gente faz tem norma de como executar da melhor maneira para ocasionar o menor dano. E a partir dali que a gente entra com treinamentos, com conscientização de funcionários ou de colaboradores, para que eles comecem a adotar. Mas, Bibiana, não só no ambiente de trabalho, viu? Porque fora dele também é extremamente importante. Fiquei pensando agora no meu filho. A maneira com que eu embalava ele para dormir, todo mundo vai dizer, nós não embala criança. Bom, mas eu embalava meu filho quando ele era pequeno. Me causou uma lesão no quadril, uma inflamação no quadril, tive que tomar medicação bursite, e tudo. Uma bursite, isso mesmo. Não, é muito comum. E Bibiana, isso a gente tem conversado muito com os funcionários, porque eles ficam 8 horas em média trabalhando, mas 16 horas fora do ambiente laborativo. E muitas vezes os hábitos também externos, eles devem ser controlados. Por isso da conscientização, por isso de a gente tentar conscientizar esse indivíduo a que fora do trabalho ele também continue obedecendo as mesmas regras que são feitas no trabalho, desde como se abaixar corretamente, o peso, como transportar um peso correto. Isso é extremamente importante e relevante para a manutenção da nossa saúde. Tem até uma coisa de consciência do próprio corpo, né? Da posição que o corpo ocupa no espaço, pode ser assim Perfeito, dizer. Com certeza. Joia. Professor, nós estamos com o tempo estourado, já estourou, mas eu quero lhe agradecer a presença e dizer que nós esperamos vocês aqui em outras oportunidades para falar de outros projetos da Físio aqui na universidade, de extensão, de pesquisa e talvez voltar a falar de saúde do trabalhador, que é um assunto tão pertinente e importante. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom, se você gostou do nosso programa de hoje, você pode ver de novo na íntegra no canal do YouTube a nossa reportagem e no nosso site nexjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com um projeto de extensão ou de pesquisa, ainda um serviço prestado pela nossa universidade para a comunidade. Eu espero você. Até lá.